De Ruth, Glória a Deus. capítulo de número 1, versículo 12. Nós vamos ler 10 versículos, tá bom? Porque essa é uma parte importante da história. Depois nós vamos falar sobre o sentimento e depois voltaremos para a história de Ruth, porque ela é importante para a gente decifrar, né, esse aspecto importante do sentimento. Livro de Ruth, capítulo de número 1, verso 12. Trago a saudação do meu pastor, tá? Pastor Enéas. Ele não pôde estar aqui porque, né, nós estamos culto ali, aqui também bem próximo, né? Somos vizinhos, mas ele está ali adorando ao Senhor também, está intercedendo por nós. E ele mandou um abraço ao pastor, aos obreiros, né? Ele é da família, né? Praticamente da família aí dos irmãos, conhecido, né? Muito conhecido de anos, do pastor também. Então, amém? Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ia por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e a seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarias Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Amém? Podem se assentar? Bem, quando nós falamos de amargura, nós já pressupomos do que pode significar. Com certeza, a palavra amargura tem uma relação direta com o amargo, né? Quando falamos de amargura, estamos falando de algo que é amargo, e ele tem esse sentido mesmo. Uma palavra que no português deriva do latim, tem justamente essa ideia de representar algo que tem gosto ruim. Então a palavra, ela tem a pretensão de nos remeter a algo que é amargo, algo que é, sem dúvida, difícil de se consumir, difícil de experimentar. Talvez você pode parar aí um segundinho e tentar lembrar de algo na vida que você comeu e que você disse: olha, isso aqui é amargo.
né? Tem aqueles alimentos que a gente não consegue comer. Tem gente que consegue comer qualquer tipo de alimento, né? Seja ele doce ou amargo, né? Tem gente que faz até esse contraste, né? Gosta de comer o doce com o amargo. Mas existem aqueles alimentos que nós comemos e nos dá um gosto estranho, no mínimo, ruim, na maioria das vezes. Crianças que têm muita facilidade de dizer isso, né? A gente come alguma coisa, dependendo do lugar, a gente segura a nossa reação, né? Ainda que seja amargo, a gente não fala abertamente que é ruim ou que é amargo, mas criança, né? Criança é criança. Quando ela come, diz, não gostei, né? Não é bom, ou é amargo, ou é ruim. Ela pode estar na casa de quem for, ela pode estar na casa da avó, ou na sua própria casa, ou na casa do homem mais importante do mundo. Ele vai olhar para ele e vai dizer, isso aqui é ruim, isso aqui é amargo. Então tem esse sentido mesmo de remeter a algo que é ruim, que tem um gosto difícil de se experimentar, que é algo que remete a um desconforto de vivenciar comida, mas se fosse só esse aspecto da comida, estava bom. Ele faz nos remeter a algo que é ruim, mas o sentimento é muito mais profundo do que um simples experimentar de uma comida que se degustou e não gostou. O sentimento de amargura tem um sentido, por exemplo, no dicionário, além de sabor amargo, ele tem o sentido de padecimento moral, aflição, angústia, tristeza e desgosto. Percebeu que é muito mais do que comer algo que é difícil de degustar. Aqui nós estamos agora ampliando o sentido para uma pessoa ou alguém que experimentou alguma situação desconfortável, algo que não gostaria de experimentar, algo que não gostaria de vivenciar. E isso vivenciado pode ter sido uma aflição, uma tristeza, algo desgostoso, ou principalmente uma aflição muito profunda. Então, quando nós falamos de amargura, é muito mais do que um sentimento abstrato. É muito mais do que algo que a gente reflete sobre e passa a sentir. É algo que a gente experimenta e passa então a vivenciar. Ele está muito mais ligado à prática e à vivência diária do que um simples refletir sobre algo. Existem sentimentos que às vezes são acometidos sem você ter experimentado nada. Você não tem experienciado nada, mas você é acometido de determinados sentimentos. Mas a maioria deles, eles são trazidos a partir de uma experiência desconfortante ou uma experiência desconfortável. Dependendo da experiência, esse sentimento se torna um sentimento crônico. O que isso quer dizer? Cotidiano, diário. É algo que se vivencia no decorrer do dia e dos dias, dos meses, dos anos, dos séculos. Talvez seja difícil dizer alguém que viva séculos, né? Mas esse tipo de sentimento, ele é tão difícil de lidar que ele pode atingir pessoas que vivem no mesmo espaço, e ele então pode sim ser um sentimento crônico que atinge outras pessoas e angustia outras pessoas por décadas, gerações e gerações. Podemos dizer que existem pessoas que vivem amarguradas e que transmitem isso para sua família. É por isso que falar de sentimento não é algo fácil de se dizer, e também é algo muito complexo e profundo que nós não podemos deixar de falar, porque muitas vezes as pessoas vivenciam ou organizam a sua vida a partir de experiências e de sentimentos, por que não dizer de traumas que viveram no passado. Muita gente tem suas vidas prejudicadas hoje por causa de sentimentos que experimentaram no passado com suas famílias, com seus pais, com suas mães, com algum ente querido ou com um parente
e isso fez com que a vida dele hoje tivesse uma situação difícil por causa desse sentimento alimentado no passado. Então muita gente que hoje vive preso, acorrentado e muitas vezes bloqueado em determinadas áreas da vida, dizem respeito a sentimentos que experimentaram dos seus pais. Pessoas que viveram angustiadas, desoladas e também amarguradas, geraram nas outras pessoas, principalmente nos seus filhos, sentimento de amargura, de tristeza, de desgosto, um bloqueio total. Então, não é sobre nós apenas. Falar de uma vida sentimental não diz respeito apenas sobre nós, não diz respeito apenas sobre você, diz respeito àquelas pessoas que estão do seu lado, que dependem de você, que dependem do seu afeto, que dependem da sua organização e da sua estrutura psicológica e sentimental. Porque se você fracassar nisso, ou se você deixar esses sentimentos tomar conta de você, com certeza tomarão conta do seu casamento, tomarão conta dos seus filhos, tomarão conta dos filhos dos seus filhos, e assim por diante. Até que alguém se dê conta disso e quebre essa... Não estou dizendo aqui que é algo, tá? Que se passa de geração em geração. Só quem passa isso de geração em geração é quem não descobriu que precisa lidar com isso. Não é algo automático, tá? Não é algo que de gene. Alguém passa para o outro. Eu tenho um espírito angustiante, eu vou passar para o outro. Não, para o meu filho não. É a forma com que você vivencia, é a forma com que você olha para isso, é a forma com que você lida com isso. E é por isso que quando nós falamos de sentimento, principalmente da amargura, nós estamos falando de alguém que configura o seu modo de existir no mundo a partir de um sentimento chamado de amargura. De alguém que experimentou uma situação difícil, complicada, complexa, desgostosa, de aflição, de angústia na vida e deixou que isso se tornasse a razão do seu existir na vida, ou da razão do seu existir no mundo. Ou seja, a minha vida está condicionada a como eu enxergo ela. Se eu propago ou se eu deixo que esse sentimento tome conta de mim, ele tomará conta de mim. Se eu vivo uma vida amarga, esse sentimento condicionará não só o meu modo de pensar sobre a vida, mas o meu modo de agir na vida, o meu modo de existir, o meu modo de lidar com a vida estará condicionado aos sentimentos que eu carrego dentro de mim, ou como eu lido com esse sentimento, ou como que eu lido com as minhas experiências. Tá? Então, quando nós olhamos para a Bíblia e também para a vida como um todo, para cada ser humano, cada indivíduo traz uma bagagem histórica. É por isso que nós temos que cultivar uma coisa que hoje está em falta. Não vou dizer na igreja, mas em todo lugar. É empatia. Nós vivenciamos hoje um mundo apático. O que é um mundo apático? Sem sentimento. Tá? O termo pathos no grego é paixão e o verbete a quer dizer a ausência dele. Apatia é a ausência de paixão ou ausência de sentimento. Pessoas apáticas vivem como se o sentimento e os problemas dos outros não fossem importantes para ela. E muitas vezes, claro que os problemas dos outros, os sentimentos, não podem ser o centro das nossas vidas, mas nós temos que no mínimo mostrar solidariedade para aqueles que sofrem, porque cada um de nós tem uma experiência e uma bagagem histórica de vida. É por isso que Jesus diz claramente para os seus discípulos: olha, com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. Não quer dizer que Deus está olhando para eles, dizendo: você está julgando os outros, eu estou aqui do céu também te olhando. Não, ele só quis mostrar o seguinte: da mesma forma que as pessoas estão fazendo coisas por causa da sua experiência histórica, das suas experiências traumáticas ou das suas experiências benéficas, você também tem as suas. Por isso que depois ele diz: antes de querer tirar a
cisco do olho do seu irmão, será que não tem uma trave na sua? É essa a ideia, não é que alguém no céu está nos julgando. Jesus faz com que a gente olhe para nós mesmos, dizendo, olha, da mesma forma que cada um tem uma experiência de vida, você também tem a sua. E você carrega a sua, você experimenta a sua a partir daquilo que você viveu. Então seja mais solidário com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão diante de você. Antes de julgar, no mínimo, interceda por alguém que você não conhece, às vezes, na profundidade. Porque ninguém conhece o outro na sua integralidade. Tá? Nós conhecemos aquilo que as pessoas nos deixam conhecer. Tá? Nós só conhecemos as pessoas aquilo que elas permitem a gente conhecer. Ainda que você viva debaixo do mesmo teto que uma outra pessoa, se ela não quiser que você conheça ela na profundidade, ela vai limitar o quanto que você pode conhecer sobre ela. Ela vai liberar a você aquilo que ela acha que você deve saber. Tá? Então não é o que a gente acha sobre a pessoa que o será. Ainda que seja o nosso cônjuge, né, nosso esposo, o correto e o viável é que ambos saibam dos dilemas, dos sentimentos e até mesmo daquilo que o seu cônjuge viveu no passado. Porque esse ato de dizer e de contar vai fazer com que ele seja ajudado por alguém que está mais próximo dele, que é o seu esposo ou a sua esposa. Mas existem pessoas que não conseguem fazer isso. Tem pessoas que têm experiências tão traumáticas que elas não conseguem se abrir com pessoas próximas, achando que será julgado, achando que será desprezado. Então, quando nós falamos dessa bagagem histórica, nós falamos de pessoas que vivenciaram histórias e situações que muitas vezes são desconhecidas a nós. Muitas histórias que estão muito distantes de nós. E isso faz com que, consequentemente, ela também tenha experienciado emoções e sentimentos adversos que compõem a história dela. Porque ninguém vive só de situações experienciais. Cada situação que nós vivemos tem o poder de gerar sentimentos dentro de nós. Todas. Sentimento de medo, pavor, angústia, tristeza, aflição, mas também pode causar alegria, paz, amor, paixão e muitas outras situações. Não importa o que você tenha passado, seja um momento traumático e difícil, vai gerar um sentimento e emoções em você, que vão compor a sua vida. Seja eles bons ou sejam eles ruins. Por isso que quando nós falamos de experiências e de situações, a Bíblia está cheia de situações ligadas a experiências boas, experiências ruins. Porque ninguém mais do que Deus sabe que a nossa vida é composta de experiências que trazem em nós sentimentos bons ou sentimentos ruins. Ninguém está livre disso. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade, desagradável, claro, de ser assaltado. É uma situação estranhíssima, porque ao mesmo tempo que você sente pavor, tristeza, angústia e medo por estar diante às vezes de um assaltante armado que pode tirar além dos seus bens que você conquistou com tanto suor, pode tirar também a sua vida. No mesmo momento, nós temos um outro sentimento, que é o sentimento de amor, de carinho, de felicidade e também de saudade por aqueles que não estão conosco naquele momento, mas que nós amamos profundamente. Pode perguntar para todos aqueles que estiveram diante da morte, no que eles pensaram? Principalmente no medo de morrer, de perder a sua vida, mas também o sentimento de amor que tinha pelo esposo, ou pela esposa, ou pelo filho que deixou em casa, ou por alguém que ama, e assim por diante, pai, mãe. Então tudo que a gente experiencia gera em nós sentimentos, agradáveis ou desagradáveis. Mas o que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que nós estamos cercados de experiências
e de emoções que interferem diretamente na nossa vida. A grande questão é, como que eu vou lidar com isso? O nosso grande problema não é nem mesmo às vezes a situação, é como que nós vamos lidar com tais sentimentos e com tais experiências. E no que diz respeito às pessoas amarguradas, nós temos uma outra pergunta. Para o amargurado, é o sujeito que vive a partir desse sentimento que nós acabamos de destacar, de aflição, de angústia, de tristeza e de desgosto. O amargurado é alguém que experimentou algo ruim, desagradável, e que deixou esse sofrimento causar nele um sentimento de amargura. Deixou-se enxergar a vida a partir de algo desgostoso, ou algo que não há prazer, que não há doçura, que não há alegria. Então, além do sentimento de amargura, nós temos uma outra característica, que é o pessimismo. Uma pessoa amargurada é uma pessoa pessimista. Ela não consegue mais acreditar ou ter esperança de que a vida pode ter uma outra solução ou uma outra dimensão, a não ser essa leitura amarga das coisas. Nada é gostoso. Tudo é como algo que tem um sabor doloroso ou não degustável, ou algo que não traz prazer, não traz doçura. Por isso que quando a Bíblia fala da alma amargurada, é importante ressaltar que a amargura, ela não diz respeito apenas às questões físicas ou às questões sentimentais, ela também interfere na nossa situação física e também na situação espiritual. Uma pessoa amargurada, ela causa danos não só para a sua saúde sentimental, ou seja, a vida não tem sabor, a vida não tem nada a ser desfrutado. Nós estamos usando aqui o mesmo campo semântico do gosto, né? Desfrutar é justamente algo que a gente faz com que faz na fruta, né? Se alimenta disso de forma saudável e que produz em nós energia positiva ou algo que fortalece a nossa vida. A pessoa amargurada vive a vida como se ela não tivesse nada para desfrutar. Tudo nela é aflição, angústia, dor e tristeza. É como se a vida fosse um grande mar de cinzas. As coisas não tivessem cores, a vida não tivesse sabor. A única existência e possibilidade que a vida pode oferecer daqui por diante é mais tristeza, mais angústia e mais dor. Isso faz com que não só a alma sofra, a base dos sentimentos, o lugar onde estão armazenados os sentimentos, mas também a vida física e a vida espiritual. Quando nós falamos da vida espiritual, está claramente contido na Bíblia de que uma pessoa que não enxerga a vida com esperança, uma vida saborosa, está com grandes problemas de se relacionar com Deus, porque Deus é o Deus da vida, e apesar das aflições e apesar das tribulações, Deus nos oferece felicidade, paz, alegria, mesmo diante do caos que nós vivenciamos. Então, quando nós falamos da amargura, ela traz consigo uma acusação constante, a qual aponta para o erro ou principalmente para a falta de perdão. Geralmente o amargurado, ele sempre olha para os seus próprios erros e para os erros dos outros. É alguém que está constantemente focado não nas coisas boas da vida, mas simplesmente nas coisas que causam sofrimento,
tristeza e angústia. Erros e problemas causam sim angústia, tristeza e aflição, e é nisso que um amargurado se apega. Se ele não consegue enxergar nada além disso, ele vai focar naquilo que causa o seu sentimento, o erro, ou seus erros e os erros dos outros. Geralmente são pessoas que não acreditam que podem fazer nada de bom. São pessoas que criam dentro de si o que nós chamamos de complexo de inferioridade. O amargurado é um complexado, é aquele que pensa que ele é inferior a todo mundo e que não pode contribuir com nada. Ele nunca tem nada a oferecer, ele não tem nada que possa oferecer de bom para as outras pessoas. Por isso que, como eu falei, o sentimento de amargura é tão ruim e ele é tão profundo, que isso faz com que os relacionamentos sejam também amargosos, sejam difíceis. É por isso que muita gente não consegue lidar com seu casamento, não consegue lidar com seu cônjuge, não consegue oferecer a ele algo de bom, não consegue oferecer a ele sentimentos agradáveis, porque ela já gerou dentro dela um sentimento de inferioridade, dizendo que ela não pode oferecer nada, de que ela não tem nada a oferecer, de que ela é pior do que as outras pessoas, de que ela não tem conhecimento, ou que ela não tem nada dentro dela, nem o mínimo possível de sentimento para oferecer às outras pessoas. E quem sofre isso? As pessoas que estão ao redor. Outra coisa que faz com que pessoas se tornem amarguradas é aquilo que muita gente faz e que pouco falamos. É a falta de perdão. O amargurado tem dificuldade de perdoar as pessoas, porque ela está focada no erro das pessoas, porque ela está focada nos seus erros, então ela tem dificuldade de se perdoar, ela tem dificuldade de liberar perdão para si mesma. Todos nós erramos, mas nós temos que ser resilientes e saber que nós somos humanos, e os seres humanos estão sujeitos ao erro. Sujeitos ao erro, estão sujeitos ao perdão. Quem não se perdoa, não tem capacidade de perdoar o outro. Quem não consegue perdoar a si mesmo pelo que faz, não conseguirá crescer ou amadurecer o suficiente para perdoar os outros. Quando você aprender a se perdoar, quando você perceber que você não é nada mais do que um ser humano que está sujeito ao erro, você vai aprender a se perdoar e a perdoar ao ser humano que está do seu lado, que também te angustiou, que te entristeceu e que mesmo assim merece o seu perdão. É por isso que Jesus fala em todos os momentos a respeito de perdão, porque esse é um dos grandes problemas da raça humana. Queremos ser perdoados por Deus, mas não queremos perdoar os irmãos que pisam no nosso carro. Queremos que Deus olhe do céu e tenha compaixão de nós, mas nós não conseguimos ter compaixão daqueles que por algum problema, alguma dificuldade nos afligiu. Então isso, a princípio, pode gerar uma tristeza, uma angústia. Quando isso se torna mais sério, se torna amargura. Quer ver? Existem pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém, porque foram feridas num relacionamento anterior e acham que todo mundo fará exatamente a mesma coisa com ela. O sentimento de tristeza se tornou amargura. É alguém que não consegue ver a possibilidade de ser feliz com outra pessoa, simplesmente pelo fato de ter sido afligido. Então vejam como que a manutenção de determinados sentimentos pode fazer com que você seja uma pessoa amargurada e amarga, né? Amarga nesse sentido mesmo, tá? Alguém que dificilmente as pessoas gostarão de estar ao lado. Dificilmente a gente caminha com gente amargurada, né? Dificilmente a gente vê pessoas que estão dispostas a viver ao lado de gente amargurada, porque gente amargurada não consegue ver nada de bom na vida.
não consegue ver nada de feliz na vida. Então, para falar a verdade, quem quer viver com alguém que pensa de forma pessimista acerca da vida? Difícil. Só muita gente resiliente, muita gente que sente muito amor, né? Pelo seu cônjuge, ou pelos seus filhos, ou pelos seus pais, ou por qualquer que seja. Então, esse sentimento de angústia, ele pode gerar uma amargura muito grande que pode prejudicar a sua vida completamente. Não só a sua vida, mas os seus relacionamentos. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é importante. Porque a pessoa amarga, ela não só prejudica a si mesma, ela prejudica as pessoas que estão ao seu lado. Não é um prejuízo direto, é indireto. Porque ninguém sai por aí, né, demonstrando amargura. É quando as pessoas se aproximam de você que elas sentem ou que ela percebe que não tem gosto na sua vida. Então é por isso que ela faz com que gere um sentimento de culpa e de perdão, e falta de perdão. Por que culpa? Porque ela sempre vai achar que tudo que acontece com ela é culpa dela. Ou, quando é bem direta, é culpa dos outros. E, consequentemente, ela vai ter dificuldade de perdoar. Consequentemente, as pessoas se afastarão dela ou elas se afastarão das pessoas. Então, quando nós vemos aqui o sentimento de culpa, responsabiliza a pessoa pelos sentimentos que afligem. Vejam, isso aqui é importante. Uma pessoa amargurada, ela tem a síndrome de, vou usar aqui a palavra lida pelo pastor Rafael, síndrome de Adão. É sempre o outro que é responsável pelo problema dela. O Adão disse, foi Eva. Não foi só Eva. Quem me deu Eva foi você. Então o problema é diretamente o que ele diz para Deus. Ele não diz porque ele sabia, ele também não era tão besta o suficiente para dizer assim para Deus, né? O problema é seu. Não. Mas basicamente é o que ele quis dizer. Pessoas amarguradas sempre colocam a culpa do seu problema ou do sentimento que lhe aflige nos outros. Ela nunca será culpada ou será responsável pelo seu sentimento. Sempre será culpa dos outros. No caso de Adão, ele dizia, não, foi a mulher que você me deu que me fez pecar e que agora eu estou sofrendo todo esse dano por causa dela. Não é culpa minha, né? Ou quando alguém possivelmente, né, atinja outro a ponto de até mesmo matá-lo, ele sempre terá uma desculpa dizendo, olha, mas ele me provocou. Mas ele me provocou. Ele causou isso em mim. Então a culpa não é minha. A morte dele é resultado de uma ação ou de uma reação que ele causou em mim. Veja, são pessoas amarguradas que sempre colocam a culpa no outro. Seus problemas sempre dizem respeito aos outros e não a ela mesma. Bem, a falta de perdão faz com que sinta culpado pela ausência de comunhão com as pessoas, o que leva à sensação de pecado não perdoado, por mais que se esforce em fazer coisas boas. Essa sensação de pecado constante e de culpa constante é algo visível nos amargurados. Ele nunca consegue se sentir perdoado, tá? Ele nunca consegue se sentir alcançado pelo perdão das pessoas e principalmente de Deus. Vejam como que as pessoas, antes de se encontrarem com Jesus, elas cultivam principalmente esse sentimento. Tem pessoas que se privam de aceitar Jesus, dizendo, não, Deus não vai me aceitar. Não é verdade? As pessoas estão no culto, ouviram a voz de Deus, estão sendo motivadas pelo Espírito para vir, mas ela ainda cultiva dentro dela, dizendo, não, Deus não vai me perdoar. Eu não posso ser perdoado. Eu não consigo ser perdoado. Então é esse sentimento de amargura. Alguém que tem um sentimento de culpa tão grande que não consegue sentir esse perdão. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor,
não tem sentimento de amargura que permaneça, porque o Espírito nos faz sentir perdoado. É como Lutero, né? O famoso Lutero, ele diz que quando ele começou a ler a Epístola aos Romanos, ele disse: agora sim, eu senti que os meus pecados eram perdoados. Quando eu subia, ou quando eu fazia as diversas procissões, algo dentro de mim ainda dizia que aquilo não era o suficiente. Mas quando eu me encontrei verdadeiramente com o Senhor, aí sim, eu senti que eu era o mais miserável dos homens, mas eu também senti que os meus pecados foram perdoados. Tá? Então, quando nós falamos da amargura, ela causa esse tipo de bloqueio com os outros e principalmente com Deus, quando nós falamos espiritualmente. Relacionamentos se quebram quando alguém, por falta de perdão, dá lugar à amargura. Seus sentimentos sofrem constantes choques, podendo resultar em separações definitivas. Muita gente se separa, muita gente se afasta das outras, porque cultivaram dentro delas amargura e não conseguem perdoar. Eu não estou falando aqui de coisas atrozes não, tá? Coisas difíceis de perdoar, coisas que levam tempo para ser perdoadas. Existem coisas que são banais, mas que o amargurado não consegue perdoar, porque esse sentimento já tomou conta dele, que ele não consegue de modo algum oferecer perdão. Então é como se fosse algo que ao longo do tempo, ao ser experimentado, crescesse. É como um grande tumor que começa pequeno, mas se não for tratado, logo ele vai crescendo, ficando grande e se espalhando para todo o corpo. E daqui a pouco ele pode ser fatal. O sentimento de amargura é um sentimento que pode ser fatal. Fatal quando eu falo da vida da pessoa em si, porque pessoas amarguradas podem chegar ao suicídio, mas são fatais também para os sentimentos e para os relacionamentos que ela vivencia, para os seus casamentos, para os seus relacionamentos com os filhos, relacionamento social, relacionamento espiritual com Deus. Então eles são fatais. Se ele não for cuidado, guardado, isso pode gerar uma quebra muito grande de diálogo e de relacionamento. Quando nós falamos dessa quebra, ela pode acontecer com outras pessoas, ou seja, esse sentimento pode nos afastar das outras pessoas, como eu disse. Quando alguém, por falta de perdão, tem mágoa dos outros, os sintomas são ressentimento, raiva, ódio, vingança, até mesmo podendo chegar à tentativa de tirar a vida. A amargura dá lugar ao ódio, e o ódio dá lugar à quebra de limites. O ódio é a chave que abre a porta do limite. Pessoas que estão em estado de ódio rompem o limite da vida e tiram a vida do outro. E isso é gerado por causa de sentimentos, de uma raiva, de uma angústia, de uma tristeza, que vira ódio, que vira amargura e que vira assassinato, que vira homicídio e que vira, talvez, violência doméstica, violência aos filhos e violência de tudo, qualquer tipo. Então a amargura pode gerar e trazer nas pessoas quebra de relacionamento com as outras pessoas, aqueles que estão próximos ou mais próximos e aqueles que estão não tão próximos. Quando eu digo próximos, estou falando no convívio familiar e não tão próximo no convívio social. Além disso, consigo mesmo, quando alguém tem mágoa de si mesmo, os sintomas do sentimento de culpa, inferioridade, autopiedade, autodepreciação, complexos, indignidade, vergonha, ódio, podendo levar a atitudes extremas como o suicídio. Por isso que eu falei que ele é um sentimento que começa muito brando. Ele acontece por meio de uma experiência particular, mas que ele pode crescer, se tornar um tumor
e causar um problema para a própria pessoa. Talvez ela não tenha essa força suficiente de atingir alguém, mas a primeira pessoa mais próxima dela mesma é ela mesma. A pessoa mais próxima dela é ela. Então esse sentimento de falta de perdão, de autopiedade e de ódio de si mesmo, ou pelo modo com que vive, pode gerar um suicídio também. Com Deus, se alguém tem mágoa dele, os sintomas são dúvidas, questionamentos, incredulidade, rebelião. A pessoa passará a duvidar da palavra. Não consigo mais crer nele. Talvez você conheça alguém que se tornou amargo na jornada. Eu conheço pessoas que outrora eram muito próximos de Deus, mas não souberam lidar com a fé no momento da angústia, da aflição e do sofrimento. Acabaram deixando de acreditar em Deus, não na sua existência, mas na sua piedade, misericórdia e no seu cuidado próximo com Ele. Pessoas que acreditam na existência de Deus, mas deixaram de olhar para Deus de forma amistosa ou de forma agradável. Deus não tem mais sabor, porque ele vive uma vida amarga. E para o amargurado, até Deus perde o sabor. Até Deus perde essa doçura que é vivenciar a vida ao seu lado. Depois nós vamos ver isso na Bíblia, tá? Tudo isso que nós estamos falando tem reflexo na Bíblia, que a Bíblia fala de tudo isso e muito mais, mas principalmente desse conceito de amargura e de sentimento. Ela mostra a dor, o sofrimento e a aflição e como nós podemos lidar com isso. Além disso, pode causar problemas físicos. Olha só os problemas causados por uma pessoa que vive amargurada. Isso aqui necessariamente não é a Bíblia que diz claramente dos sintomas da amargura no corpo físico, tá? Mas isso são estudos que mostram pessoas com esse tipo de sentimento, o que pode causar nelas fisicamente, tá? Podem causar úlceras, gastrites, problemas neurológicos, problemas na pele, problemas nervosos, insônia, dor de cabeça, esgotamento, artrite, pressão alta e palpitação, taquicardia, predisposição ao câncer. Conseguiu anotar aí pelo menos 2? São todos ruins, tá? São todos, misericórdia mesmo, pastor. São todos ruins. Mas vejam que o sentimento que você cultiva dentro de você tem um poder absurdo sobre você, sobre como você pensa, sobre como você vive e sobre o seu corpo físico. Se você vive de forma amargurada, alguma dessas coisas podem estar te atacando, ou se não estão atacando, graças a Deus por isso, e não deixe com que esse sentimento transforme a sua vida em um grande caos. Caos sentimental, espiritual, relacional e também físico. Vejam como que o ser humano ele está interligado, ou ele está estruturado de uma forma que tudo dentro dele diz respeito a tudo. Se você está bem fisicamente, possivelmente os seus sentimentos, o seu corpo terá predisposição à saúde. Se a sua saúde estiver ruim, boa parte dos seus sentimentos também cultivarão sentimentos ruins. Se a sua vida espiritual estiver ruim, tudo está ruim. Tem uma experiência de um colega, que ele disse que o pai dele foi fazer um check-up geral no hospital e mandaram o exame errado de outra pessoa. Chegou para ele o exame dizendo que ele tinha câncer. Ele deitou no sofá e ficou no sofá deitado por um mês. Ficou doente. Psicologicamente, ele ficou totalmente doente. Quando o hospital ligou dizendo que o exame tinha sido trocado, na hora ele melhorou. Foi fazer seus afazeres dizendo, deu glória a Deus e foi viver a vida. Percebe que como você lida com as notícias e com os sentimentos diz respeito a como o seu corpo vai reagir? Então é disso que nós estamos falando
a amargura, pessoas que olham para a vida sem sabor, sem gosto, não tem esperança nenhuma. Então, como nós podemos lidar com isso? Como se libertar da amargura? Como evitar que esses sentimentos nos atinjam? A primeira coisa básica que nós temos que fazer, básica, mas importantíssima, é deixar que o Espírito Santo nos dirija. Isso aqui é só para pentecostal, né? Pentecostal sabe desse poder do Espírito e dessa direção espiritual que vem dessa pessoa da Trindade, que traz a nós lembranças do que precisa ser lembrado, sem a influência do maligno. Porque ao nosso lado, ou perto de nós, ou ao nosso derredor, está alguém que quer nos fazer lembrar ou olhar a vida de forma amarga, que é o diabo, o adversário da sua alma. Porque ele sabe que se ele te convencer de que você não presta, que você não é ninguém, que você não tem nada para oferecer para ninguém, que você não merece perdão, que você é culpado dos seus problemas e dos problemas dos outros, ele sabe que ele vai conseguir fazer com que você viva uma vida amarga, não tenha ninguém do seu lado, tenha problemas físicos e ainda esteja distante de Deus. Então ele é o primeiro a dizer tudo isso para você. Ele é o primeiro a olhar para você e apontar o seu pecado. Mas o Espírito Santo é o primeiro a olhar para nós e dizer que nada disso está nos pensamentos de Deus sobre nós. É como ele diz aos exilados. Ele não diz para quem ficou do cativeiro na terra. Ele diz para quem está lá, sendo angustiado, passando pela peneira de Deus, porque causou problemas para Deus e distanciamento. Eles vão para o cativeiro, mas Deus manda uma carta para eles, por intermédio do profeta, dizendo: eu bem sei o pensamento que penso de vós, pensamento de paz e não de mal. Olha que interessante. Quem está lá é quem causou problema. Quem está lá é quem pecou e afastou o povo de Deus. Mas Deus faz questão de lembrar que não exista pecado que não faz com que Ele nos perdoe e pense coisas boas sobre nós. Ele diz: eu bem sei o que eu penso de vocês, pensamento de paz e não de mal. O povo estava lá pensando: estamos aqui, Deus nos abandonou, Deus não quer saber de nós, agora é só destruição e morte. Aí Deus olha e diz: não, vocês mereciam isso, mas para a sorte de vocês, eu não ofereço a vocês o que vocês merecem. Eu ofereço daquilo que eu tenho de melhor: amor, paz, misericórdia para vocês. Então, quando nós deixamos o Espírito Santo nos dirigir, a gente começa a olhar a vida de forma diferente. Diante das situações e dos problemas, ela sempre terá sabor, tá? Além disso, nós temos que pensar no seguinte: meu Deus, que relógio amargoso, hein? Esse vive a vida amargurada, né? Acreditar na providência divina. O que é providência divina? Providência divina basicamente é acreditar que, apesar de estarmos vivendo uma situação difícil, angustiante e desgostosa agora, Deus já está providenciando alegria diante da nossa situação. Deus já está pensando em como transformar a nossa tristeza em alegria, basicamente, para você entender. A providência divina é como que Deus está direcionando a minha história para que esse problema que eu estou vivenciando sirva para algo muito maior que eu não estou vendo agora, que eu não consigo compreender, mas que no futuro será muito melhor para mim do que eu estou vivendo agora. Isso é providência divina. Acreditar que as aflições do tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada. É acreditar que diante dos problemas difíceis que me chegaram, que me acometeram, Deus
sempre estará comigo e solucionará o meu problema. Daí nós temos a história de Noemi e Ruth. Nós temos a história de alguém que passa por aflições, angústia, tristeza e aquilo que nós chamamos de situação limite. O que é situação limite? O luto. Nós podemos perder tudo e ainda assim nos angustiamos, nos entristecemos, mas é mais fácil se reconstruir. Mas quando nós nos deparamos com a morte de alguém que amamos, isso é muito mais complexo do que perder um carro, do que perder uma casa, do que perder um emprego, do que perder bens materiais. Então ela está experienciando um momento mais difícil de sua vida. Diz a Bíblia, ou a história, de que a história de Noemi acontece no período dos juízes. Isso é muito importante para nós, porque era um período tribal. Não havia um poder centralizador em Israel. As pessoas ou as tribos viviam por meio do parentesco. O que relacionava uma tribo a outra era ambos serem parentes do mesmo ancestral. Mas além disso, era o vínculo ligado à Torá, a lei de Deus. Era isso que unia o povo. O mesmo Deus, as mesmas leis e o mesmo ancestral. E ela experiencia, que diz aqui no capítulo 1, aquilo que era comum no mundo antigo: fome. Por causa da fome, ela vai a outra região. Ela sai de Belém e vai para Moabe, uma região ao sudeste do Jordão. Só que essa região já era, claro, muito condenada pela Torá ou pela lei por causa dos descendentes de Ló, que eram os moabitas, que eles eram muito intransigentes. E no momento em que eles precisaram de ajuda para chegar à terra prometida, eles fizeram de tudo para impedir a sua passagem. Então Deus proíbe esse relacionamento mais próximo, inclusive casamento entre judeus e moabitas. Mas é o que acontece aqui. Eles chegam em Moabe e logo em seguida morre o marido de Noemi. Primeira situação limite. A fome não era suficiente para deixá-la amarga, porque a fome a gente dá um jeito, a gente muda de terra, muda de lugar e consegue pastagem, mas o marido não volta mais. Passa-se 10 anos nessa região. Um pouco antes dos 10 anos, os filhos se casam com mulheres moabitas, o que já não era agradável aos olhos da Torá, mas eles se casam. 10 anos depois, eles morrem. A situação limite triplica, porque agora ela está sozinha, ela é estrangeira, com 2 noras, idade avançada, e ela precisa então dar um jeito na sua vida. Ela vive numa região onde o cuidado com as viúvas não era tão cultivado, por isso que ela decide voltar para Israel, para a sua tribo, porque em Moabe as viúvas não eram tratadas como em Israel, porque até isso Deus se preocupava. Se nas leis de Moabe não havia cuidado com os mais necessitados, a Bíblia está cheia de cuidado com aqueles que sofrem, perecem e que precisam de solidariedade. Então ela diz para as noras: olha, voltem, porque eu não tenho mais filho. E o que isso quer dizer? Basicamente, ela está fazendo referência a uma lei natural do Antigo Oriente Próximo, que era também utilizada em Israel, a lei do levirato. O que era a lei do levirato? As viúvas, para não ficarem desamparadas numa sociedade tribal e patriarcal, os parentes mais próximos, em especial os irmãos, deveriam se casar com as esposas dos irmãos para mantê-las e também para gerar descendência no irmão, para que o nome dele não fosse perdido no tempo. Só que Noemi não tem filho. Ela diz lá no texto que lemos: e se eu tivesse agora um marido para ter filhos, vocês esperariam eles crescerem, ficarem mais velhos?
e então dar filhos a vocês? Com certeza não. Então ela manda elas embora. Uma delas chora copiosamente porque parece que tem um relacionamento saudável e agradável entre elas, mas ela vai embora. Outra não quer deixar Noemi embora de jeito nenhum, que é a tal da Ruth. E essa frase que ela diz, né, é ouvida por nós em muitas ocasiões, em especiais nos casamentos, né? Então, geralmente se diz isso, mas também na tradição judaica é o texto que é lido até hoje para a aceitação de pessoas estrangeiras no judaísmo. Acredita? Quando uma pessoa se converte ao judaísmo e quer participar da religião, se lê esse texto porque coloca-se em primeiro lugar não ao pertencimento à religião, mas ao pertencimento ao povo. Ela era estrangeira, mas diz: eu sou do seu povo. Ela não diz: eu não sou da sua religião, sou do seu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde pousares, pousareis. E o que é mais intrigante, né, de uma amizade entre uma nora e uma sogra é dizer: olha, que somente a morte nos separe. É algo que a gente diz para a esposa, né? Diante do casamento, que a morte nos separe apenas. E ela diz a ela, né, que Deus nos conserve vivas e somente a morte nos separe. É algo muito belo, mas a situação aqui é amarga. Ela olha para as noras e diz o seguinte: olha, amargo é para mim mais do que para vós. Aqui é um sentimento de amargura de Noemi, que não diz respeito a alguém que é empático. A pessoa amargurada, ela vai dizer assim: ó, está doendo mais em mim do que em você. Mentira, não necessariamente. Quem perde um filho sente uma dor muito grande, mas a gente não consegue dimensionar o quanto essas esposas amavam seus maridos. Então, necessariamente, ela poderia dizer: eu sei que é amargoso para todas nós. Mas vejam esse leve sentimento de alguém que está vivendo uma vida amarga, está dizendo: olha, pode ir porque vocês não sabem o que eu estou sofrendo. É mais amargo para mim do que para vocês. É falta de empatia. Gosto muito da Noemi, mas ela demonstra falta de empatia. Mas seguimos. Então, depois desse diálogo, ela percebe que ninguém vai conseguir convencer a Ruth, então eles vão embora. Quando elas chegam em Belém, aqui é o ponto-chave. Eles ficam angustiados por causa da situação dela e começam a dizer: não é essa Noemi? Aí ela diz: eu não sou mais Noemi, eu sou Mara. Mara, no hebraico, quer dizer amargura, tá? Que vem de mar, né? Amargo. É isso que ela quer dizer: não me chame de Noemi. E Noemi vem da origem Naim. Naim é doce e agradável. Veja que há um contraste na história dela. Ela era considerada doce e agradável, mas agora ela quer viver de forma amarga. Eu não sou mais doce e agradável, eu vivo uma situação desagradável e amarga. Ela prefere viver uma vida amargurada. E ela diz: eu quero que vocês me vejam assim. E lembra que falamos do amargurado? Ele sempre acha que os problemas dele são problemas dos outros. Ela diz: porque Deus me afligiu. Ela tinha uma concepção correta de que Deus é soberano. Deus é soberano, Ele governa tudo, todos. Diz o texto da Bíblia que Ele governa sobre todo o universo, que Ele governa sobre os reis, que Ele dá a chuva e toma a chuva, que Ele tem poder de dar a vida e tirar, que Ele tem poder de realizar tudo o que Ele deseja, na hora que Ele deseja e como Ele deseja. Qual que é o nosso problema com a soberania de Deus? É pensar primeiro nos nossos propósitos e não nos propósitos de Deus. A Mara, ou a Noemi, achava que o sentimento dela e que a perda dela era tão dura que não dava para ela pensar na providência divina. Ela não conseguia ver que diante do caos que ela estava vivendo, Deus já estava providenciando
uma outra história para ela, e não só para ela, é algo que estava além da pequena família de Noemi. Deus estava usando a família de Noemi para um propósito muito maior, que dizia respeito a não uma única família, mas a um povo, o povo de Israel. E não só o povo de Israel, mas a todas as nações prometidas ao grande pai Abraão. Então o que isso quer dizer? É que quando nós pensamos no nosso propósito apenas, nós não conseguimos lidar com as nossas aflições, angústias e tristezas. Mas quando nós nos preocupamos com a providência de Deus e sabemos que há um propósito muito maior com o nosso sofrimento, que não diz respeito apenas a mim, mas a outras pessoas, a gente não olha a vida de forma amargosa, a gente olha a vida diferente. Então, pense comigo, imagina, o que ela diria se soubesse que Deus estaria escolhendo uma estrangeira, uma moabita, assim como escolheu, por exemplo, a Raabe e a Tamar, que também teve que ser atendida pela lei do levirato, porque o Judá não queria atendê-la, para a linhagem de seu filho, para que ninguém pudesse se jactar do direito de ser judeu. Imagina, se ela soubesse que Deus estaria escolhendo a sua nora para mostrar que o grande propósito de Deus era muito mais do que uma nação apenas. Imagina o que ela diria se ela soubesse que em Ruth teria um filho do sexo masculino, que esse homem seria avô do maior rei de Israel, e que esse rei de Israel seria antepassado do rei dos reis, Jesus Cristo, Senhor do universo. O que ela diria? Se ela soubesse de tudo isso, ela não teria julgado Deus no seu fraco sentido. Muitas vezes nós julgamos a nossa situação porque não conseguimos enxergar além dela. Há um propósito muito maior naquilo que nós estamos vivenciando. Há um propósito divino que está muito acima do nosso propósito. E como que nós vamos lidar com isso? Nós temos que lidar acreditando na providência divina. Ela não sabia, mas Deus já estava providenciando um Salvador que iria redimir a sua casa, a sua família, as suas terras, o seu nome, o nome do seu marido, o nome dos seus filhos, e principalmente colocar ela e a sua casa dentro de uma linhagem, talvez a linhagem mais importante da história do seu povo. Está percebendo que quando nós olhamos para a vida e não percebemos o grande propósito divino diante das nossas experiências, a gente não consegue ver algo muito maior que está por vir para nós. A Ruth não tinha noção disso, nem Noemi, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que tudo isso diz respeito a como nós enxergamos a vida. Mas espera aí, você está dizendo que tudo depende de como nós enxergamos a nossa experiência na vida? Sim, é isso que a Bíblia diz. Porque a amargura é uma grande cegueira. Cegueira do quê? Cegueira daquilo que Deus pode e vai fazer pela minha e pela sua vida. Quer ver? Muitos outros passaram por situações difíceis, angustiantes, mas acreditaram na providência divina, num propósito muito maior. José tinha tudo para olhar para Deus e dizer: me chame de Mara. Eu estou amargurado pelo que o Senhor fez comigo. Mas quando ele teve ciência daquilo que Deus foi fazer, ele olhou para os irmãos e disse: não se preocupa não. Vocês estão sentindo pesaroso pelo que fizeram? Não foi vocês que colocaram eu aqui. Foi Deus, na sua infinita providência, que me colocou onde eu estou. É quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Jó. Ele olhou para o seu sofrimento
e glorificou o Senhor. Mas o outro lado preferiu blasfemar contra Deus. Se sentiu amargurada e rejeitou a providência divina. A sua esposa. No mesmo cenário, nós temos visões diferentes sobre a angústia e sobre o sofrimento. Quando nós vemos o povo de Israel, diz lá no livro de Êxodo, que eles estavam vivendo uma vida amargosa pela aflição dos egípcios. Mas sabe o que eles fizeram? Diz o texto: e eles clamaram por 400 anos. E aí diz o texto: e Deus ouviu o clamor deles. Tudo é questão de perspectiva e de visão. A Ana chorou amargamente, diz o texto, pedindo filho. Está lá, 1 Samuel. Mas quando que Deus deu um filho para ela? Quando o propósito dela se uniu ao propósito de Deus. Ana disse o seguinte: quero um filho, Deus não deu. Quero um filho, Deus não deu. Quero um filho, Deus não deu. Se você me der, eu vou te dar. Deus diz: eu preciso de um juiz, te dou um filho, você me dá um juiz. Acabou, está aqui, pronto. Estão percebendo, pessoal? Que a vida, às vezes as nossas aflições têm algo muito maior por trás disso, que Deus está querendo nos direcionar e mostrar para nós que a providência dele vai ser muito maior do que a gente imagina. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos para tudo isso, a gente enxerga também. Chegou a minha plateia agora eu vou pregar mais. Quando nós entendemos tudo isso, para finalizar, eles chegaram, eu já vou finalizar, tá, pessoal? Não posso pregar diante do meu pastor. Vou finalizar aqui com vocês um capítulo importante, 2 capítulos importantes. Eu não vou ler, mas eu só vou destacar aqui para vocês. No capítulo 13 de Êxodo, o povo está saindo do Egito. E Deus faz um pedido a eles: vocês vão celebrar a Páscoa. E um dos ingredientes é erva amarga. Por quê? Porque vocês precisam saber que na vida que vocês vivem hoje, alguém precisou viver amargamente por vocês. Houve pessoas que experimentaram situações, experiências amargas para que vocês hoje vivessem o doce da vida. Pessoas experienciaram aflições para que vocês hoje vivessem uma vida doce. Então tem que comer para lembrar: olha, comi coisa que me desagradou. Era isso que meus pais comiam, isso. Mas eles aguentaram para que vocês hoje estivessem aqui na terra prometida. E o outro texto está lá em Êxodo 15. Quando eles saem, atravessam o mar, está todo mundo feliz, chegam diante de águas amargas. Diz o texto aqui no versículo 23. Então chegaram a Mara. Qual que é o nome que Noemi pede que se chame ela? Mara, amarga. Eles estão diante de uma fonte amarga, difícil de beber. Mas, quando diz o texto, o povo murmurou por causa das águas amargas. Aí Deus diz assim para eles: olha, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, verso 26, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Eli, e ali haviam 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali acamparam-se junto das águas. O que isso quer dizer? Ainda que vocês estejam agora diante de águas amargas, fontes de águas doces estão te esperando no futuro para vocês beberem. Então essa é a ideia de como nós devemos lidar com a amargura. Agora pode estar difícil de beber, pode estar difícil de experienciar, mas sempre acreditar na providência divina que já está preparando algo
para que essa angústia, essa aflição, essa tristeza, esse desgosto dê lugar a uma vida doce, dê lugar a uma vida que seja agradável de degustar. A amargura pode ser fatal, mas existe um Deus que está disposto a transformar a sua situação amarga em fontes de águas doces, de águas saudáveis para você beber. Então eu quero finalizar dizendo isso, que a amargura é um sentimento complexo e difícil e profundo, que faz com que sentimentos e relacionamentos se rompam, se acabem, e pode fazer com que as pessoas cheguem ao seu limite, a que vivam uma vida de solidão, solitária, inclusive distante de Deus. Mas há um Deus que tem uma providência para você. Esse tempo angustiante, ele diz muito mais aquilo que Deus vai fazer por você do que a sua situação principal diz sobre você. Você pode lembrar de José, você pode lembrar da Ana, você pode lembrar do povo de Israel, você pode lembrar da Ruth e da Noemi, você pode lembrar de muitas outras pessoas que experimentaram o amargo da vida, mas que depois, pela providência divina, experimentaram o mais doce, o mais agradável que a vida poderia oferecer. Amém? Então que esse sentimento não tenha espaço na sua vida. E se você sente amargura, se você entrou aqui e sente que a vida não tem mais sentido a você, e que não tem nada de bom em você e na vida, nós vamos orar por você agora. E o Espírito Santo vai te mostrar que você é muito importante, que esse sentimento, que essa tristeza, que essa angústia não se compara àquilo que Deus pensou para a sua história. Talvez o seu sentimento de tristeza seja muito grande. Talvez você perdeu algo que você amava muito, alguém que você amava muito, alguém que te angustiou. Mas Deus está dizendo, isso é apenas algo que pode potencializar aquilo que eu vou fazer por você e através de você. Amém? Vocês podem receber essa palavra? Amém. Então eu agradeço aqui a minha oportunidade. Eu gostaria de passar a direção ao pastor